Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vou dar continuidade às resoluções das atividades do PET volume 3. Estamos na semana 6, aqui o PET do segundo ano do ensino médio de matemática, pessoal. Nessa semana vamos continuar a tratar de trigonometria na circunferência. Dessa vez vamos trabalhar aqui com seno, cosseno e tangente de alguns ângulos específicos aí na circunferência trigonométrica. Beleza? Para quem não viu o vídeo da semana passada, quando a gente começou a trabalhar com círculo trigonométrico, recomendo que assistam aí. E, para quem já viu, segue aqui comigo, vamos resolver todas as atividades e antes vou passar um resuminho para vocês, para que ninguém fique perdido, para que vocês possam entender como trabalhar aí a trigonometria no círculo, certinho? Antes de começar, no entanto, fazer aqueles lembretes de sempre que a gente faz aqui para vocês. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, não perde tempo, ative o sininho da notificação para receber uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. Acompanhe a Escola Online aqui no YouTube, mas nos acompanhe também nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify, tem um podcast, Facebook, etc. Se quiser saber, quiser ter em mãos aí no seu celular o link de todas as nossas redes sociais, grupo no WhatsApp e tudo mais, só apontar com o celular aí no digitalizador do seu celular para esse código que o nosso amigo Dicão está segurando aí, vai abrir o link direto para vocês, certinho? Meu nome é professor Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online. E se quiserem me acompanhar também, podem me seguir lá no Instagram, que eu também posto conteúdos bacanas de matemática e de exatas para todos vocês. Me acompanhem por lá também, sejam todos muito bem-vindos. @exatascomrenato. E após a vinheta, vamos continuar aqui trabalhando com trigonometria na circunferência. Pessoal, como eu falei, antes de começar a resolver as atividades da semana estão bem light, bem tranquilas mesmo. Fazer um resumão aqui para vocês, para que ninguém fique perdido, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre esse assunto. Na semana passada, a gente falou sobre como medir ângulos na circunferência, medir arcos e ângulos na circunferência. Hoje aqui a gente vai começar identificando alguns ângulos específicos nessa circunferência aí trigonométrica. Para isso a gente precisa definir primeiramente os quadrantes da circunferência do círculo trigonométrico. Então, reparem aqui nessa imagem que está dividido em 4 quadrantes, começando aqui desse da direita de cima, segundo quadrante é o primeiro, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante, aqui o quarto quadrante. Lembrando que a gente já falou na aula passada, no vídeo da semana passada, esse ângulo aqui é o arco e o ângulo de 0 grau. À medida que vai abrindo aqui, aqui por exemplo, é o arco, o ângulo de, por exemplo, 30 graus, vamos supor, aqui esse arco aqui, esse ângulo aqui. E assim por diante. Aqui, à medida que vai girando no sentido anti-horário, vai aumentando aqui esse ângulo. Começa do 0 e vai abrindo. Se a gente perceber aqui do 0 grau até aqui dá 90 graus, aqui dá certinho 90 graus. Isso aqui seria o primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante vai do 0 até 90. Então, nessa posição aqui, que está indicado aqui também, aqui tem um ângulo alfa qualquer. Mas se a gente indicar nessa posição aqui, esse arco que vai daqui até aqui é o de 90 graus, certo? Forma um ângulo aqui de 90 graus. Então aqui temos o arco de 90 graus. Aqui, meia volta, 180 graus. Aqui, 3 quartos de volta, 270 graus. E aqui dá a volta completa, aqui pode ser 0 grau, ou pode ser também 360 graus, que é a volta completa. O ângulo de 0 grau ou de 360 graus na circunferência fica aqui na mesma posição. Lembrando que a gente aprendeu na aula passada também, converter esse valor aqui em graus é converter em radianos, Lembrando que a volta completa, 360 graus, 2π radianos. Meia volta aqui, 180 graus, 1π
radiano, e assim por diante. Portanto, de 0 até 90, primeiro quadrante, 90 até 180, segundo quadrante, 180 até 270, terceiro quadrante, 270 até 360 no quarto quadrante. Belezinha? Tranquilo. Então, temos aqui os ângulos de 0, 90, 180, 270, 360. Aqui a gente pode escrever esses mesmos ângulos em radianos. Π sobre 2, que é o de 90, π, que é o de 180, 3π sobre 2, que é o de 270, e aqui 2π, que é o de 360. Beleza, pessoal? Identificados esses ângulos principais aí, que norteiam nessa circunferência trigonométrica, porque estão literalmente nos eixos da circunferência trigonométrica, a gente vai partir aqui para análise desses ângulos, né? A gente já colocou aqui, que eu vou só passar para diante. A gente vai partir aqui para análise do seno e do cosseno dos ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360, que são os ângulos que eu marquei aqui e que o material do PET que vocês têm aí marcou também como importantes, como destacados, porque estão nesses eixos, no eixo Y e no eixo X. Então, esses ângulos aqui de 0 grau, de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus, de 360 graus, a gente vai definir para eles qual o valor do seno e do cosseno. E de que forma a gente vai fazer isso, pessoal? Aí aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque tem uma regrinha bem simples que, se vocês lembrarem sempre dela, vocês nunca mais vão esquecer qual é a medida, qual o valor, né, do seno e do cosseno para todos esses ângulos aí importantes na circunferência trigonométrica. E que regrinha que é essa? É a que eu vou falar agora. Imagine o seguinte, que aqui, circunferência trigonométrica com os valores de seno. Aqui já tem os valores, mas eu vou explicar para vocês porque são esses valores aí. Imagine que o seno, aqui o seno, a gente vai considerar o eixo vertical. Por quê? Eu vou explicar. O eixo vertical é esse eixo Y da circunferência trigonométrica. Então, se a gente considerar que o seno está aqui no eixo vertical, o seno está aqui no eixo vertical, a gente vai considerar que aqui em cima, vamos ter o valor 1, para o seno. Ou seja, o seno de 90 graus é igual a 1. Beleza? Anotado isso daí? Se o seno é no eixo vertical e aqui em cima 90 graus é igual a 1, lá embaixo, no 270 graus, é o oposto. Então, lá embaixo a gente vai ter menos 1. Então, para 90 graus, o seno é 1. Para 270 graus, o seno vale menos 1. Beleza? Ok. Mas se o seno está aqui no eixo vertical, como ficam os valores de seno para 180 graus, para 0 graus, para 360 graus? Se o seno é vertical, esses valores todos zeram. Ou seja, o seno de 180 é 0, o seno de 0 e de 360 também é 0, certo? Então, para o seno, como que a gente vai lembrar? O seno é na vertical. Aqui, 1, aqui, menos 1, aqui, 0 e aqui, 0. Essa é a marcação que a gente vai fazer aí para o seno. Aqui, 1, aqui, menos 1, aqui, 0 e aqui, 0. 90, 1, 270, menos 1. E todos os demais aí do eixo horizontal vai dar 0. Beleza, pessoal? Então, isso aí é para o seno. E o cosseno? Na circunferência trigonométrica, o cosseno, a gente analisa o cosseno pelo eixo horizontal. O cosseno está aqui, no eixo horizontal. Então, temos aqui que o cosseno é no eixo horizontal. Ou seja, o cosseno, a gente vai ter aqui, que o valor do cosseno para 0 e 360 é 1. O valor do cosseno para 180, que está aqui do outro lado, é menos 1. E já o valor do cosseno para esses outros ângulos aqui, aqui em cima e aqui embaixo, é tudo 0, porque o eixo vertical não quer dizer nada para o cosseno. O cosseno está aqui no eixo horizontal. Então, pessoal, para a gente lembrar
qual o valor, quais os valores, né, de seno e cosseno para todos esses ângulos aí, basta que lembremos que o seno é na vertical, então aqui fica 1, aqui menos 1. O cosseno é na horizontal, aqui fica 1, aqui fica menos 1. E todo o resto aí vai dar 0. Certinho? Tranquilo? Anotem isso aí. Beleza. Já que a gente já falou de seno e cosseno e definimos que o seno é na vertical, no eixo vertical, e que aqui em cima fica 1, outra regrinha que a gente vai lembrar é que já que aqui em cima fica 1, isso quer dizer que nos dois quadrantes de cima para o seno, os valores vão dar positivos. Então, qualquer valor de seno nos dois quadrantes aqui de cima vai dar positivo. Então, para qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, no segundo quadrante, independente do valor do seno, esse valor vai adquirir um sinal positivo. E se estiver aqui embaixo, vai ter um valor, vai ter um sinal, independente do valor, negativo. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, é negativo no terceiro e quarto. Já o cosseno, como está na horizontal aqui, ó, e o lado de cá fica como 1 e aqui menos 1, o lado de cá fica positivo, para o cosseno, no primeiro quadrante e no quarto quadrante é positivo. Já que no segundo quadrante, no terceiro quadrante é negativo. E a tangente, pessoal? Não falei nada de tangente até agora. Por quê? Porque a gente lembra que tangente, o que é tangente? Tangente pode ser definida como a razão entre o seno e cosseno. Ou seja, se a gente dividir o valor do seno pelo cosseno, a gente vai chegar à tangente. Portanto, tudo aquilo que a gente falou aqui, ó, antes, para os ângulos de 90, por exemplo, pegando aqui o ângulo de 90, só como exemplo, o ângulo de 90, que a gente vai resolver isso aqui na atividade, um por um. Mas pegando aqui o ângulo de 90, né? Se o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0, a tangente dá quanto? Vai dar 1 sobre 0. Mas não tem como a gente fazer 1 dividido por 0, a gente não divide por 0 na matemática, não é possível fazer isso. Ou seja, não existe tangente para 90 graus. Agora, se a gente pegar aqui, por exemplo, a tangente de 0 grau ou de 360, pegando o seno, que é 0, sobre o cosseno, que é 1, 0 sobre 1 dá 0. Então, quer dizer que a tangente de 360 é igual a 0. Então, tem alguns valores de tangente aí que não vai existir. Para esses valores de tangente que não existem, a gente coloca esse sinalzinho aqui. Ó. Para os valores que não existem, colocar um ezinho aqui, cortar ele, um ezinho virado e cortar ele. Quer dizer que não existe. Beleza, pessoal? Tangente é seno sobre cosseno. Para alguns valores não vai existir. É quando der 1 sobre 0, porque não tem como a gente dividir por 0 aí. Da mesma maneira, olhando aqui onde fica positivo e onde fica negativo, como a tangente é seno sobre cosseno, no primeiro quadrante aqui, ó, vai dar mais sobre mais. Mais com mais vai dar mais. Né? A regrinha dos sinais lá de matemática básica, lá do fundamental mesmo, quem lembra aí? Mais com mais com menos é menos e assim por diante. Aqui, ó, no segundo quadrante, mais com menos, então vai dar menos. No terceiro quadrante, menos com menos, menos com menos, né, vai dar mais. E no quarto quadrante, menos com mais, que vai dar menos. Então, esses são sinais aí da tangente para cada quadrante. Beleza? Tranquilo? Vamos para as atividades. Vocês percebem, vamos ver aqui também nas atividades, que o objetivo desse PET dessa semana, que é a última semana desse volume 3, é simplesmente apresentar, né, a vocês os quadrantes, qual o sinal do seno, cosseno e tangente em cada quadrante e quais os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos aí que são dos eixos 0, 90, 180, 270 e 360. Então, tudo isso que eu falei até aqui, a gente vai agora, de fato, para as atividades. Se vocês quiserem até pausar o vídeo e tentar fazer a atividade sozinhos, eu acredito que vocês já consigam, só com essa explicação que eu fiz, com esse resumo. Porque nas atividades a gente simplesmente vai reforçar alguns desses pontos, revisar alguns desses valores que eu citei para fixar bem. Então, quem quiser fazer aí, depois voltar para corrigir, fique à vontade. Quem quiser já pegar o embalo aqui comigo, vamos junto também, que eu vou resolver aqui para vocês uma a uma. E vai ser bem rápido, porque vai ser bem direto.
Na primeira atividade, está falando assim, ó, utilizando os conhecimentos adquiridos e as circunferências trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que é o que a gente viu até agora, complete a tabela dos ângulos pedidos nas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Vamos lá, é o que a gente acabou de ver. Ó, seno, pessoal, a primeira linha aqui é toda para o seno. Lembrando que o seno vertical. Se o seno está na vertical, então temos que aqui o seno de zero, o zero não está na vertical, né? Então, o seno de zero vai ser zero. E o seno de 90? 90 está lá em cima, na vertical. O seno de 90 é 1. E o seno de 180 é zero também. 180 está no eixo horizontal. E o seno de 270? 270 está lá embaixo, certo? Então, menos 1. E o seno de 360 também é zero. Por quê? 360 está no eixo horizontal. Quem se esquecer aí onde ficam os eixos, só voltar aqui, ó. Lembra aqui, ó, que o eixo vertical, a gente fica aqui com o ângulo de 90 e 270. No eixo horizontal, começa do zero aqui, 180 do lado de cá, 360 no final, quando completa a volta completa. Quando completa a volta completa, ficou bom, né? Vamos lá, então seno aí, preenchida a tabela. Para o cosseno, na segunda linha, lembrando que o cosseno é o eixo horizontal que guia o cosseno. Então, o cosseno de zero aí é 1. Porque está na horizontal aqui na frente. O de 90, ao contrário, vai dar zero. O de 180 está lá na esquerda, vai dar menos 1, está na horizontal na esquerda. O de 270 também vai dar zero. E o de 360 também vai dar 1, né? 360 e 0 grau, mesma coisa, está na mesma posição. Tranquilo, preenchemos aí, lembrando os valores de seno e cosseno, lembrando que uma na vertical, outra na horizontal. E o valor aqui para tangente, né, de cada ângulo. Tangente, lembrando que é seno sobre cosseno. Então, a tangente de 0, ó, 0 sobre 1 vai dar 0. A tangente de 90, 1 sobre 0, não existe. A tangente de 180, 0 sobre menos 1 vai dar 0. A tangente de 270, menos 1 sobre 0 não existe. E a tangente de 360, 0 sobre 1 vai dar 0 também. Pessoal, se alguém tiver ficado em dúvida por que a tangente só dá 0 e não existe, não tem como a tangente dar 1, é só lembrar que a tangente igual a 1 é a tangente de qual ângulo? É a tangente, a gente já estudou isso aqui. A tangente de qual ângulo que dá 1? É a tangente do ângulo de 45 graus. A gente aprendeu lá na semana 4, quando a gente estudou os ângulos notáveis. Então, existe sim um ângulo específico, a tangente dá 1. Que é o ângulo de 45 graus. Entre esses ângulos aqui, que são nos eixos x e y da circunferência trigonométrica, aí aqui de fato só dá 0 e não existe. Belezinha? Resolvida a atividade 1, vamos para a atividade 2, que é justamente sobre a tangente C1, aí, sobre o que eu acabei de mencionar. Um determinado ângulo alfa possui o valor da sua tangente igual a 1. Ou seja, a tangente de alfa é igual a 1. Nesse caso, é possível afirmar que, vamos lá, analisar alternativa por alternativa para ver qual a correta, né? Qual que é possível afirmar mesmo e porque as outras não são possíveis aí. O valor do seno deste ângulo é 1 e o cosseno é 0. Não é possível porque, se o valor do seno é 1 e do cosseno é 0, a tangente é seno sobre cosseno. Daria 1 sobre 0. E não tem como 1 sobre 0, não vai dar 1. Então, essa aqui está errada. Da mesma maneira, a letra B fala assim, o valor do seno é 0 e do cosseno é 1. Se o seno fosse 0 e o cosseno 1, a tangente seria 0 sobre 1, daria 0, mas falou que a tangente é 1, então está errada também. Letra C, o valor do seno deste ângulo é igual ao cosseno em qualquer quadrante. Essa aqui é perigosa, ó, cuidado com a pegadinha aí. O valor do seno é igual ao cosseno, certo? O valor do seno é igual ao cosseno, certo? O valor do seno é igual ao cosseno. Em qualquer quadrante, aí tem um problema. O valor, ok, porque vai ficar seno sobre cosseno e vai dar 1, porque o valor é o mesmo. Mas pode ser que, dependendo do quadrante, olha só, aqui, ó, dependendo do quadrante, pode ser que o valor do seno seja igual ao do cosseno, mas com sinal trocado. Aí a tangente não vai dar 1. Por exemplo, se o valor do seno aqui for igual ao valor do cosseno aqui é mais, aqui é menos, a tangente vai dar
menos, vai dar negativo, então não vai dar 1. Daria, por exemplo, menos 1. Então, a letra C também não está correta pela questão do sinal. A letra D está perfeita. O valor do seno deste ângulo é igual ao cosseno, desde que estes ângulos estejam no primeiro ou terceiro quadrante. Por quê? Porque no primeiro e no terceiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno é positivo. Ou o seno é negativo e o cosseno é negativo. Quando a gente faz um sobre o outro aqui, vai dar sempre positivo. Então, tem que estar aqui, ó, no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante para a tangente ser positiva. E, de fato, 1 é positivo. Se tivesse lá menos 1, aí seria negativo. Mas se falou que o valor é 1, quer dizer que tem que estar em algum dos quadrantes que o valor da tangente seja positivo, que é 1. Né? Aqui o resultado é 1. Então, a resposta aqui é a letra D, a única possível de estar certa aí. A letra E não é possível determinar. Não, a gente já determinou até aqui, inclusive. Beleza, pessoal? Atividade 3 aí. Determine os sinais de seno, cosseno e tangente dos ângulos a seguir. Aqui, não pede para calcular o valor. Pede simplesmente para calcular o sinal, certo? Então, a gente está preocupado aqui só em olhar aquela tabelinha do sinal. Vou ter que colocar ela aqui novamente, para saber em que quadrante, né, fica positivo, negativo, e aí a gente vai falar se é mais ou se é menos, se o sinal vai dar positivo ou negativo. Para isso, a gente vai ter que olhar para o ângulo aqui, para cada um desses ângulos, e perceber e interpretar em qual quadrante eles se encontram, beleza? Letra A, o primeiro aqui, ó, seno de alfa, e alfa aqui é 15 graus. 15 graus está entre 0 e 90, ou seja, está aqui no primeiro quadrante. O primeiro quadrante para seno é positivo, então aqui, ó, vai ser positivo. 115 graus, 115 graus está entre 90 e 180, então 190 e 180 segundo quadrante, então o seno é positivo também. 196 graus é maior que 180, então está aqui no terceiro quadrante. Para seno, o terceiro quadrante é negativo. 290 graus está depois do 270 aqui, está no quarto quadrante. Para seno, quarto quadrante é negativo. 178 graus está quase aqui no 180, mas é menor que 180, então está aqui no segundo quadrante, então será positivo para seno. 81 graus está ainda no primeiro quadrante, então está positivo também para o seno. 267 graus está aqui no terceiro quadrante, antes um pouco de 270, então está negativo aqui para o seno. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o cosseno. Ó, lembrando que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. 15 graus está no primeiro quadrante, então é positivo. 115 graus está no segundo quadrante, então é negativo. 196 graus está no terceiro quadrante, então é negativo. 290 graus está no quarto quadrante, então é positivo. 178 graus está aqui no segundo quadrante, antes de 180, então é negativo. 81 graus, primeiro quadrante, então é positivo. 267 graus, terceiro quadrante, então aqui é negativo, certo? E agora a tangente é só lembrar da regrinha dos sinais, né? Mais e menos, não precisa nem fazer aqui, ó, nem precisa nem olhar aqui na figura da tangente. Poderíamos também olhar, por exemplo, 15 graus, está no primeiro quadrante, então vai ser positivo. Mas é mais fácil só aplicar a regrinha dos sinais, ó, mais com menos, porque tangente é seno sobre cosseno, então mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Prontinho, pessoal, concluímos aí, ó, definimos qual o sinal, não o valor, o sinal vai ter aí o seno, cosseno, tangente de cada um desses ângulos, certinho? Com essa linda atividade 3, a gente conclui aí a resolução do PET dessa semana, que é a última semana desse volume 3, então já fica aqui o meu agradecimento a vocês que nos acompanharam aqui ao longo dessas semanas, né? Fico muito feliz em ter, né, de alguma forma, ter ajudado, espero que sim. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, como a gente sempre fala, que eu vou tentar ajudar, fiquem à vontade aí. Grande abraço para todo mundo, espero vocês na próxima edição, no próximo volume do PET, se Deus quiser.
Mas antes de terminar, né, lembrando do projeto Enem, Eu Não Erro Mais Escola Online, para vocês que vão prestar Enem esse ano, ou se conhece alguém que vai fazer Enem, avisa que está rolando, já está rolando aí, ó, já está no meio do curso do projeto Enem, aulas ao vivo todos os dias da semana à tarde. Só que para quem já perdeu as primeiras aulas, não tem problema, todas as aulas ficam gravadas na nossa plataforma, tem o link de todas elas, com título, com material, com lista de exercícios, com tudo mais para quem quiser acessar. É um cursinho pré-ENEM completo de graça para vocês aqui no YouTube, pessoal. Então avisa o pessoal e avisem os amigos para participar, porque tá muito bacana mesmo. Grande abraço, até a próxima. Valeu!